Deus, louvado seja Deus. Eu quero deixar convidado o Ministério de Louvor aqui à frente, para nós louvarmos ao Senhor. Aleluia. Deus, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E nessa noite nós vamos continuar adorando, celebrando o nome do Senhor, porque Deus, Ele é bom. Ele está no nosso meio e Ele tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto o Ministério do Louvor se aproxima, eu quero convidar você a se colocar de pé, abrir as vossas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas. Capítulo 10. Versículo de número 38. Quantos estão felizes que eu estou? Eu estou. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Diga assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Ficou sentada aos pés do Senhor. Ouvindo a sua palavra. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aqui existe uma grande preocupação. E aqui precisamos parar e observar que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós nos encontramos como Marta. Por muitas das vezes nós nos colocamos no lugar de Marta. Porque nós nos preocupamos com os nossos afazeres, nós nos preocupamos com os nossos sonhos, nós nos preocupamos com as nossas atividades do dia a dia, nos preocupamos com os problemas da empresa, nos preocupamos com os problemas de casa, e muitas das vezes nós nos focamos tanto nesses problemas, que muitas das vezes nós nos esquecemos de estar aos pés do Senhor, para ser alimentado, para ouvir uma palavra, para sermos instruídos. Nós agimos como Marta, nos preocupamos com tudo isso, mas que nessa noite nós venhamos olhar para nós, e que nessa noite venhamos acender esse farol diante de nós e percebermos a importância de nós estarmos nos pés do Senhor. Glória a Deus. Precisamos nos preocupar com as tarefas de casa? Sim. Precisamos nos preocupar com as nossas atividades do dia a dia? Sim. Mas também precisamos nos preocupar em estar na presença do Senhor, nos pés do Senhor. E nós precisamos clamar para que esse quadro, olha para a igreja, olha para o lado, olha para frente, olha para trás. Nós precisamos nos preocupar com esse quadro, porque esse quadro precisa ser mudado a partir de mim, a partir de você. Nós não podemos aceitar um culto belo, um culto repleto, em apenas um dia na semana. Não podemos aceitar. Nós temos que nos preocupar em estar na presença do Senhor todos os dias. Ainda de pé, fecha teus olhos. Quero convidar a pastora Logo sempre para estar orando. Logo em seguida nós vamos cantar louvores, salmodiar ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Quantos querem nessa noite a ficar aos pés do Senhor? Pois o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O Senhor tem alimento para a nossa alma.
O Senhor tem resposta para as tuas orações. O Senhor tem resposta para a sua vida. E nessa noite, se você permanecer nos pés do Senhor, Deus tem algo para a tua vida. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Louvar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó. Que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja a Tua graça maravilhosa. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, Senhor, porque sem ela nós não podemos viver, Senhor. Deus, no nome de Jesus, derrama poder, glória sobre nós, Senhor. Senhor, derrama força, ânimo, Senhor Jesus. Tira o cansaço, tira a fadiga, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos despertar para Ti, Senhor. Que o Senhor venha me despertar a minha igreja, Senhor. Que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor
testemunho aqui. O Senhor tem nos abençoado grandemente, né? E nós estamos em obra já faz algum tempo. E a gente não imaginava que fôssemos passar por tantas lutas, né? Durante uma obra. Acho que só quem vive uma obra mora dentro, né, pastora? Imagina como que é, né? E nós programamos uma coisa e acaba acontecendo outra. E aí é um aperto daqui, outro dali. E é obra, é pedreiro, é toda aquela coisa, né? Mas nós temos visto também a fidelidade do Senhor, porque desde quando essa obra ela começou na realidade, no ano passado, no último culto de mulheres do ano passado, Deus usou uma irmã falando que ia entregar uma bênção para as pessoas antes que o ano se acabasse. E nós fomos abençoados nisso, né? Nós vendemos um terreno e o Senhor derramou sobre nós a graça e a misericórdia. Fomos ali fazer cumprir os nossos planos, né? E durante esse processo o Senhor tem sido fiel. E no último mês, Deus usou uma irmã para falar comigo que ele ia entrar com providência, né? Ia entrar com auxílio. E aí a gente recebe, diz amém, né, pastora? Às vezes o diabo ele quer roubar da gente até a nossa confiança em Deus, porque você fala aquele amém, mas você fala aquele amém confiando nos seus recursos, né? Você não confia, às vezes você não presta atenção nos recursos de Deus, né? E eu disse amém, né? Ela falou assim, Deus está enviando uma provisão. E eu não tinha entendido, mas eu recebi, né? Daquele jeito. E aí, o mês passado, quando eu recebi o meu salário, olhei assim na conta, falei, oxe, que negócio é esse aqui nessa conta aqui? Tem alguma coisa de errado. Não, tem muito dinheiro aqui. E aí eu fiquei com medo, e a gente costuma ver a folha de pagamento por aplicativo, e o negócio não ia, fui olhar a folha de pagamento, era aquilo mesmo. Eu falei, oxe, de onde saiu esse dinheiro? Do que era? Eu olhei lá. Falei assim, adicional noturno, mas eu nem trabalho à noite. Aí fui procurar minha chefe, né? Porque é uma pessoa que é modesta, né? Falei assim, poxa, o dinheiro não cai na conta assim, tá? Falei, ó, caiu aqui um adicional noturno pra mim, eu não entendi direito, não sei o quê. E ela falou, não sei o quê, puxa a folha daqui, puxa de lá. E como eu faço recebimento de manhã, eu entro geralmente 5h30 da manhã, mas teve uns dias que eu entrei às 5. E aí ela falou assim, olha, eu acho que é porque você entrou alguns dias às 5 da manhã. Eu falei, mas peraí, adicional noturno, 5 da manhã, na minha cabeça era até às 4, fiquei nervosa. Ela falou assim, ó, deixa do jeito que tá. Mas eu fiquei com medo do meu coração. Falei, quando virar o próximo mês, será que vai ter surpresa? Falei pra ela, tô avisando. E aí, graças a Deus, esse mês virou, não tive nenhum tipo de surpresa. Entendi que aqueles 5 dias que eu tinha trabalhado, né, nesse período foi uma provisão de Deus realmente, né? Porque Deus trabalha dessa forma. Na minha cabeça, irmãos, de maneira nenhuma eu iria imaginar isso. Porque eu falei assim, como assim? Né? Mas o Senhor é aquele que fala e é aquele que cumpre. E Ele faz onde a gente menos espera, né? E esse é o poder do nosso Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Eu gostaria de testemunhar que Deus é fiel nas nossas vidas. Ele tem nos surpreendido de todas as formas para a glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus fez a minha vida, vai fazer na sua, vai entrar na providência de acordo com a sua necessidade. Amém? Aleluia, Jesus. Os irmãos nos ajudem aí, porque esse tempo seco, mas só a graça de Deus. Jesus. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
né, na casa. Eu queria que o Senhor enviasse alguém, né? E aí nós estávamos saindo de casa para fazer alguma coisa e aí parou um carro assim, aí uma mulher perguntou para mim assim, falou, moça, é nessa rua aqui que tem umas casas para alugar? Aí eu falei assim, moça, tem um pastor ali que ele reformou a casa dele e ele está alugando, né? Acho que são 3 casas lá. E aí eu falei assim, e futuramente vai ter a minha. Aí ela falou assim, eu quero ir na sua. Eu falei, mas a minha nem está terminada ainda. Ela falou, não, mas eu quero ir na sua. Posso ir na sua? Eu falei, pode. Coisa de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Aí a casa tudo bagunçado, tudo negociado. Ela, eu quero ficar com a casa. Aí eu até me assustei, né? Porque quando Deus faz umas coisas assim, que assusta ali. Não sei o que, não sei o que. Eu quero ficar com a casa. Quer que dê um sinal para guardar a casa? Eu falei, não, calma, a gente nem sabe a programação para terminar a casa, se tudo der certo, é no final de setembro. Aí ela falou assim, tudo bem, eu espero. Mas Deus trabalhou mais uma vez, graças a Deus a gente já está finalizando o processo. E aí eu falei assim, Deus, está muito assim, né, Jesus? O negócio está muito estranho, né? Pá, ora, pá. Aí Jesus andou muito assim, né? Olha só, incredulidade entrando na mente das pessoas. No caso, a pessoa é eu. E aí eu falei assim, Senhor, semana passada, eu acho que eu contei semana retrasada, eu falei assim, Senhor, se é mesmo essa pessoa, porque a gente vai orando, né, irmão? Deus manda uma pessoa abençoada, não sei o quê, ainda mais a gente que é inexperiente, né? E aí eu falei assim, Deus, se é mesmo, que no caso era para a filha dela. E aí eu falei, se é mesmo essa pessoa para o Senhor preparou, né, para vir, né, morar aqui, eu quero que antes da semana acabar, essa mulher vai me mandar uma mensagem, que depois disso ela não mandou mais mensagem, né? Ela vai me mandar uma mensagem antes da semana acabar. E aí, irmãos, parece que eu terminei de pá, a mulher mandou mensagem. Falei, glória a Deus. Então as coisas de Deus, ela é do tempo de Deus. Ela é do jeito que Deus quer. E Deus está nos provando que, tipo assim, Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. Nós mudamos, né? As coisas acontecem na nossa vida para nos provar que Ele não mudou. Nós mudamos. Se a gente for olhar a nossa vida de um tempo para cá, a gente mudou muito, mas Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando milagres e maravilhas. E assim eu tenho certeza que Deus faz. Amém? Vamos cantar mais um hino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos pedir para que a glória dele venha sobre as nossas vidas. Glória
Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Você não observava algo no louvor? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mesmo sabendo tocar, nos perdemos, erramos, às vezes não nos encontramos, cantamos em uma nota talvez fora daquela que foi proposta. Sabe o que é isso? Falta de ensaio. Na nossa vida cristã, também precisamos de alimentar. Como músicos, erramos por falta de ensaio. Como cristãos, erramos por falta de alimento. Às vezes você não se sente forte. Às vezes você não quer estar no culto. Às vezes você vem para o culto, mas não quer ser alimentado porque a sua mente está em outro lugar. E nós, como cristãos, nós precisamos ser alimentados. Por quê? Foi pregado no domingo aqui, precisamos de manutenção. O músico precisa de ensaio para quê? Para que haja uma concordância. Nós, como cristãos, precisamos estar com a nossa vida no altar. Precisamos estar sempre buscando ao Senhor em todos os momentos. Que senão nós nos tornamos uma presa fácil para o diabo. O texto eu li no início. Marta se preocupando com os afazeres, Maria se preocupando em estar nos pés do Senhor. Como músico precisamos de ensaio. Como cristão precisamos estar nos alimentados da palavra do Senhor. Porque senão não há uma concordância. Porque senão nos tornamos presa fácil na mão do diabo. Porque senão as bênçãos do Senhor não vêm. Nós clamamos, mas nós não recebemos. Porque estamos fora dos propósitos. Estamos fora dos propósitos do Senhor. E é necessário estarmos ligados, focados na videira. Precisamos estar alicerçados, precisamos estar aos pés do Senhor, para sermos fortes, para quando vier os dias maus, para quando vier as dificuldades, para quando vier alguma coisa que queira te tirar da presença do Senhor, não encontre brecha em você, não encontre brecha em mim, não encontre espaço, porque a nossa vida está completa pela presença do Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos entender a importância de estar nos pés do Senhor. Não vamos agir como Marta, não vamos nos preocupar só com os afazeres, mas vamos nos ligar como Maria estava ligada. Maria não perdeu a oportunidade de estar nos pés do Senhor. Maria não quis perder aquela oportunidade. E nós temos tão poucos cultos que quando nós temos a oportunidade de estar em um deles, nós não podemos perder a oportunidade de estar nos pés do Senhor, de dar o nosso melhor, de procurar ser alimentado pela palavra que é ministrada. Se coloca de pé mais uma vez. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Davi para ministrar. O pastor Davi vai estar ministrando. Glória a Deus. Convidar o Beto aqui. Vem aqui, Beto. Orar pelo pastor Davi. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem aqui orar pelo pastor Davi. E certamente nessa noite nós sairemos daqui saciados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, por estar em tua presença. Obrigado mais uma vez, Jesus, por estar em tua casa. Ter meus filhos, minha esposa, meus irmãos. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor venha aqui, Senhor, usar o pastor Davi, Senhor, para trazer a tua palavra, que nós venhamos sentir no coração, Senhor, tudo que vem de ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, por esse amor de estar em tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, estar em tua graça, Senhor. Usa teu filho, Senhor, e que
que nós venha, Senhor, entender tudo que o Senhor deseja no nosso coração, Senhor. Só temos a agradecer por esse amor, por esse carinho, estar em Tua presença, Pai. E aqui eu te agradeço e te louvo o Teu nome santo, hoje e sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 125. Nós vamos ler apenas um versículo e depois nós vamos pular lá para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, um texto bem conhecido de todos. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite para a igreja sobre o resultado de nós confiarmos em Deus. Glória a Jesus. É muito importante nós aprendermos a confiarmos no Senhor. Salmo de número 125. Hoje quem está ministrando a palavra seria o pastor Dorival. Porém, quem é professor aí, como eu, sabe que a gente depende muito da voz, né? E essa semana o pastor usou a voz demais, está sem voz. Um pouco gripado também. Ele me comunicou agora à tarde. E a gente não pode parar, né? Orei ao Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração para mim compartilhar com você. O Salmo de número 125, o versículo de número 1 diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vou ler de novo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Depois, carta aos Hebreus, texto bem conhecido de todos nós, a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo de número 6, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Amados, quando a gente fala de fé, é algo que para nós tem uma importância muito grande, porque primeiro que é a maneira de você ser salvo, né? A gente sabe que nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Então, se você não tem fé, nem salvação está à nossa disposição. Por isso que a fé é tão fundamental na nossa vida. Só que quando a gente fala de fé, existem vários aspectos dela dentro da própria Bíblia. A Bíblia fala dessa fé salvífica, que nos garante o direito de vida eterna, que é quando nós passamos a crer em Jesus. Crer em que sentido, pastor Davi? Crer que Ele morreu por mim. Quando eu entendo que Jesus morreu, mas no meu lugar, essa fé chama-se fé salvífica, ou fé que gera salvação. E essa é a mais importante de todas. Só que para nós vivermos aqui na terra também, de acordo com a palavra de Deus, é necessário ter fé. E a galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11 aqui da carta aos Hebreus, é repleto de exemplos de pessoas que tiveram uma fé postada no Senhor, aprofundada com Deus, e isso gerou grandes mudanças nas suas vidas já aqui. Porque muitas pessoas, quando falam de fé, pensam na fé só no intuito de alcançar a vida eterna. E o desejo de Deus não é que a gente viva a fé só para a vida eterna, só assim, de uma forma, é só uma questão de semântica, porque não é só, né?
é o fundamental. Mas eu digo assim, a fé não é só para nós irmos para o céu, não é só para um dia nós estarmos com Deus. A fé é para nós tocarmos a nossa vida aqui. Até porque, se nós não tivermos fé aqui na prática, no dia a dia, duas coisas podem acontecer, que as duas são muito ruins. A primeira é você não alcançar as promessas de Deus, porque pela Bíblia, tudo que Deus promete para nós alcançarmos precisa de fé. Nós precisamos acreditar, crer e servimos a um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas tem um outro problema também. Se nós não exercermos a nossa fé aqui, é perigoso até nós perdermos a fé na vida eterna. Por quê? Na proporção que você dá passos de fé com Deus no dia a dia, na sua vida prática, na sua vida cotidiana, o que acontece? A sua fé na eternidade também cresce, porque você passa a viver uma esfera sobrenatural, não só no culto, não só numa oração, não só quando você lê a Bíblia, e nem só quando você morrer, mas no dia a dia, você alimenta aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração, porque essa fé, ela foi plantada em nós pelo próprio Deus. Paulo falando sobre isso, ele diz que essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Essa é a razão, talvez, que muitos cristãos, mesmo crendo na vida eterna, não conseguem exercer uma fé aqui, que muda as suas vidas também aqui e agora. Por quê? Ele está tão cheio, como o pastor falou aqui, de coisas secundárias, que as primárias não têm espaço, né? Então, eu queria começar falando para vocês aqui, primeiro que existe uma galeria de heróis da fé aqui na Bíblia, não só no capítulo 11 da carta aos Hebreus, mas em todas as escrituras, que nos estimulam a ter fé. Por quê? Porque eles provam para nós que todos aqueles que confiaram no Senhor não foram confundidos, não foram desprezados, não foram deixados à mercê da sua própria sorte, não. Eles alcançaram resultados gloriosos do Senhor. E por que nós no século 21 também não podemos obter isso na nossa vida? Basta nós acreditarmos naquilo que aqui está escrito e vivermos de acordo com isso que nós dizemos crer. E outra coisa que nós entendemos também, o que é confiar em Deus? Quando falamos assim, eu confio em Deus, o que é confiar em Deus? Deixa eu dar algumas pistas aqui para você. Primeiro, é crer na sua palavra. Esse é o princípio básico. Pastor, mas isso é muito básico. É muito básico, mas muitas das vezes nós cremos mais nas notícias que vêm de fora da palavra do que nas boas novas que estão na Bíblia. E por isso que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, nós nos pegamos tão ansiosos, tão estressados e muitas vezes até deprimidos. Por quê? A gente acaba acreditando mais nas notícias que são, digamos assim, mundanas, seculares, do que naquilo que a palavra de Deus, que é milenar e traz para nós os seus resultados. A gente passa a acreditar nela, mas em segundo plano. E como é que eu provo isso? Quando nós estamos nas crises. Geralmente quando a crise bate na nossa porta, quando é na casa da pastora Sé, não, do pastor Marcos não, porque eu vou aconselhar eles a crer na palavra. Mas quando bate na minha, geralmente eu vou crer primeiro em outros recursos, para depois eu buscar o recurso divino. Sendo que na prática deveria ser o contrário, não é verdade? Se eu sou homem de Deus, se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu digo que a fé é o firme fundamento de coisas que se espera e a prova do que não se vê, qual que deveria ser o meu primeiro recurso? Não deveria ser Deus? Mas muitas vezes na prática não é. Eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos uma vida cristã tão pautada pelas coisas deste mundo, que as coisas de Deus não têm espaço. Aí sim, quando a casa cai, quando o prédio desaba, quando a vida implode, aí é a hora da gente recorrer a Deus. Mas não poderia ter feito isso como primeiro recurso e não como último? Então, o que Deus quer que a gente entenda? Ele quer que a gente recorra a Ele, não só no dia da aflição, não só no dia da angústia, não só no dia da dor, não só no dia do problema ou do luto, não. Ele quer que a gente recorra a Ele todo dia. Porque uma vez recorrendo a Ele todo dia, quando a dificuldade chegar, vai acontecer na nossa vida o que aconteceu com Daniel. No capítulo 6 lá do livro do profeta Daniel, diz que quando o rei, seduzido pela ideia de 3 governadores que queriam pegar Daniel em alguma coisa, não conseguiam, chegaram para o rei e propuseram para ele fazer um edito durante 30 dias,
ninguém pedisse nada a não ser para o rei, e o rei nunca imaginava, o rei Dário, que aquilo ia ser um malefício para Daniel, que era seu amigo, ele não imaginava isso, mas na sua vaidade ele aceitou assinar aquela lei, aquele decreto. Daniel, quando soube da notícia, a Bíblia fala que ele foi orar como antes ele costumava fazer. Porque para Daniel orar, buscar a Deus, não era uma coisa que ele fazia só na hora da dificuldade, era uma coisa que já era prática na vida dele. E o judeu que verdadeiramente servia a Deus no Antigo Testamento, ele tinha essa prática: 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, ele parava para orar onde quer que ele estivesse. E eu fico pensando, será que se nós tivéssemos algumas práticas assim no nosso dia a dia, será que a nossa vida não teria espiritualmente uma relevância maior? Não é verdade? As crises não nos abalariam tanto, porque eu olho para a história do que esses homens, que essas mulheres passaram, na própria história da igreja, o que os homens e as mulheres de Deus passaram, sem negá-lo, sem se afastar dele, continuando dando testemunho dele. Eu vejo que a minha fé está muito pequenininha e precisa ser alicerçada nisso aqui também. Então, o que é crer em Deus, pastor Davi? O que é confiar? Primeiro é confiar na palavra dele. Tem um versículo aqui também no Salmo, só que é o Salmo de número 106, o versículo de número 12. Olha o que diz, o Salmo de número 106, versículo de número 12, diz assim: então creram na sua palavra e cantaram louvores. Não sei se você já tinha lido esse versículo, mas ele é muito interessante. Ele diz que o povo de Israel creu na palavra do Senhor, e por crer na palavra do Senhor, cantaram louvores. Não é o contrário, eles não cantaram para crer, eles cantaram porque criam. E o que isso me ensina? Quando eu creio na palavra de Deus, eu tenho fé para cantar, independente das circunstâncias. Isso explica um Paulo e um Silas açoitados, depois de ter sido perseguido, caluniado, simplesmente porque fizeram bem para alguém, estava dentro de um cárcere, e por volta da meia-noite, ambos cantavam e oravam e cantavam louvores a Deus, né? É estranho uma pessoa que está presa de forma injusta, por uma perseguição, por ter feito bem a alguém, agora estarem presos cantando louvores. Mas por quê? Porque diz aqui no Salmo 106, então creram nas suas palavras e cantaram louvores. Pergunta para você, como é que está a tua fé na palavra? Eu tenho certeza que se a tua fé estiver alicerçada na palavra de Deus, você vai crer, vai confiar no Senhor. E um dos resultados é que os louvores do Senhor estarão nos seus lábios. Não só no dia que tudo estiver bem, mas também no dia das grandes dificuldades. O que mais é crer em Deus? O que é esse crer que a Bíblia fala? É ter um relacionamento profundo com Deus. E aí eu quero pegar aqui o testemunho de 3 homens. Primeiro de Enoque, capítulo 5, versículo 24, fala que Enoque andou com Deus. Quem crê em Deus, anda com Deus. E o resultado disso é que Deus também anda com ele. Porque eu sempre digo para os meus filhos, falo para eles, sejam obedientes ao Senhor. Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vou dizer para vocês também, se vocês forem desobedientes, a Bíblia fala que Deus está contra os desobedientes e os rebeldes. Se Deus estiver contra vocês, quem estará a favor de vocês? Né? Então aqui diz que Enoque era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, a ponto dele andar com Deus e Deus andar com ele. Mas não basta também a gente só andar com Deus, é importante a gente ouvi-lo. Lá em 1 Samuel 3:10 tem um outro exemplo de uma pessoa que cria em Deus e que tinha um relacionamento profundo com Deus, que era Samuel. Samuel, por crer em Deus e ter um relacionamento profundo com Deus, Samuel ouvia a Deus. Então, quando eu tenho fé em Deus de verdade, quando eu creio nele, eu tenho um relacionamento profundo. Se eu tenho um relacionamento profundo, eu ando junto. Não me diga que você tem um relacionamento profundo com alguém e você não conversa com ele. Não é verdade? E você não ouve ele, e você não anda com ele. Então, primeiro exemplo, Enoque. Enoque tinha relacionamento com Deus, cria em Deus, entra na galeria dos heróis da fé, e foi um homem que andou com Deus. E aí, está andando com Deus? E aí, Deus está andando com você? Então você é um daqueles que crê no Senhor. Segundo, você está ouvindo a voz de Deus?
Porque às vezes a gente acha que para Deus falar conosco, a gente tem que vir no culto. E eu não estou falando que não é importante vir no culto. É importante vir no culto, sim. Porque às vezes a gente pensa no culto só na ideia de receber. Mas culto não é receber, é dar, é entregar. E não é só entregar para Deus, é entregar para o outro. Porque a Bíblia diz que nesse ambiente coletivo, um tem algo e o outro tem outra coisa. E um coopera para a edificação do outro. Um toca, um canta, um prega, um ora. E assim nós nos edificamos mutuamente. E enquanto nos edificamos mutuamente, nós adoramos ao Senhor. E como consequência, o Senhor também nos abençoa. Mas é importante eu ter essa comunhão com Deus. Para quê? Para me andar com Ele, mas também para me ouvi-lo. Mas também você tem que entender que Deus pode falar com você em qualquer lugar. A ideia de você só vir na igreja buscar a palavra, ela não é bíblica. O Deus da Bíblia, Ele é onipresente. O que significa isso, pastor Davi? Significa que onde você estiver, Deus lá está. E tem mais, a Bíblia diz que no Novo Testamento nós somos templo e morada de Deus, ou seja, Deus habita em você. Se Deus habita em você, aonde quer que você esteja, Deus está presente. E se Deus está presente, Ele pode falar com você. Então, é importante quando você for tomar decisões na vida, aonde quer que você esteja, primeira coisa, Senhor, o que o Senhor acha que eu deveria fazer? Qual o Senhor acha que deve ser a minha atitude? Vou dizer uma coisa, na maioria das vezes Ele não vai dizer faça isso ou faça aquilo. Ele vai trazer à sua memória um princípio bíblico, uma orientação, um conselho da palavra, e com base naquilo que Ele já falou para você lá atrás, você vai tomar a sua decisão naquele momento. Então, quem crê em Deus tem relacionamento profundo com Ele. Quem tem relacionamento profundo com Ele é como Enoque, anda com Ele e Ele anda com a pessoa, mas ele também ouve Deus como Samuel. Mas tem uma terceira característica: ele não só anda, ele não só ouve, mas ele também obedece. Lá no capítulo 13, no versículo de número 22 de Atos, olha o que diz a Bíblia. Atos capítulo 13, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor, e quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então quem crê em Deus tem relacionamento profundo com Ele, e por ter relacionamento com Ele, anda com Ele, ouve a Ele e obedece quando Ele fala. O que fez Saul perder o trono? O povo, depois de certo tempo, 425 anos de teocracia, que foi o período que durou o tempo dos juízes, eles pediram para Deus um rei. Como as outras nações tinham rei, Israel também queria um rei, e Deus deu um rei para eles. Só que um rei segundo o seu coração, segundo o coração do povo. E esse rei era Saul. Saul tinha tudo, irmãos, para ficar durante muito tempo no trono e a sua geração se perpetuar lá. Mas o que aconteceu? Saul era um homem que no início da sua caminhada até andou com Deus. No início da sua caminhada até ouviu a Deus. A Bíblia diz que quando Deus resolveu chamar Saul, Saul não se sentiu pronto para aquilo, demonstrando a sua humildade. Ele se escondeu no meio das bagagens, porque ele não se achava preparado. Mas uma vez que Deus ungiu a ele, a Bíblia diz que ele profetizou e o Espírito do Senhor encheu a vida dele. Ou seja, ele tinha tudo para dar certo. Porque, irmãos, eu tive um pastor José Miguel da Silva, ele sempre dizia assim, ele ainda diz, né, porque ele ainda está vivo, mas quando eu congreguei com ele 10 anos, ele dizia: você que é obreiro na casa do Senhor, foco sempre em Jesus, porque começar bem não é difícil, difícil é terminar bem. Você vê o exemplo disso nos próprios campeonatos de futebol. Às vezes um clube tem uma grande temporada, mas quando ele chega lá no ápice, lá no topo, que ele chega a ser campeão, ele se torna um clube a ser batido. Todo mundo quer derrubar ele, não é assim? E é difícil o mesmo clube, o mesmo time, conseguir durante várias temporadas os melhores resultados. Por quê? Chegar no topo não é tão difícil. Difícil é permanecer lá.
Esse princípio vale para tudo na vida. Se você chegar no topo da sua comunhão com Deus, só tem um jeito de você permanecer lá no monte. É você continuar na sua comunhão com Deus, é você continuar caminhando com Deus, é você continuar ouvindo Deus, é você continuar obedecendo a Deus. Enquanto Saul fez assim, Deus estava com Saul e Saul estava com Deus, e o reino dele foi próspero. Mas houve um dado momento que ele começou a se afastar de Deus, com a sua incredulidade, com as suas dúvidas, com a quebra de princípios bíblicos, até que chegou um tempo que Deus chegou para Samuel, o mesmo homem que tinha ungido Saul, e disse assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Irmãos, quando Deus rejeita, quem é que acolhe? Porque se Deus acolhe, o mundo inteiro pode rejeitar. Deus acolheu, Deus protege, Deus guarda, Deus vela, Deus zela. Agora, e quando Deus rejeita? Quando Deus rejeita, não tem mais jeito. Então, o que é crer em Deus? É ter um relacionamento profundo com Deus, a ponto de ser um homem como Davi. Mas pastor, se eu olhar para a vida de Davi, eu vou ver que Davi errou muito também. Como todos nós também erramos na nossa caminhada. Só que havia um diferencial em Davi. Saul, quando ele errava, ele tentava colocar ou a culpa em terceiros, ou arrumar uma desculpa. E as duas questões Deus não aceita. Deus quer que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida. Quando nós erramos, nós devemos nos arrepender. E o que é arrependimento? É tristeza seguido de mudança de atitude. Senhor, eu errei. Quando Davi errou, e os erros deles não foram pequenos, foram grandes, ele colocou o cetro aqui, ele colocou a coroa aqui, ele tirou a capa, jogou a cara no chão e disse: Deus, pode tirar o trono, pode tirar o cetro, pode tirar a coroa, pode tirar o manto de rei, mas não retires de mim o teu espírito. Antes renova em mim a alegria pela tua salvação. É isso que é crer em Deus, é saber que Deus é a tua prioridade. Talvez você esteja num topo na vida, alguém te passa uma rasteira e você perde tudo. Mas se você não perdeu a presença de Deus, você não perdeu nada, porque o Deus da Bíblia é o Deus que restitui. Agora, se nós perdemos Ele, nós podemos ter os maiores tesouros dessa terra, nós não temos absolutamente nada. Então, para nós concluirmos aqui, eu disse que crer em Deus é você andar com Deus, é você ouvir a Deus, é você obedecer a Deus. Mas o que não é confiar em Deus? Primeiro, não é ter uma vida sem dificuldades. Porque tem gente que acha que uma vez que eu caminho com Deus, Deus é meu parceiro, não vou ter mais dificuldades. E a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz em João 16:33 que a vida é pautada por aflições. No mundo tereis aflições. Mas peraí, pastor Davi, então não vale a pena caminhar com Deus? Vale, porque Deus dentro do barco, Ele não evita tempestades, mas a qualquer momento Ele pode levantar a mão, dar um brado e a tempestade ir embora. Agora, e quando você está no mar, no meio da tempestade, sem a presença de Deus? E aí, o que a gente faz? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que confiar em Deus não é não passar por dificuldades. Outra coisa, também não é ter uma vida perfeita. Romanos capítulo 8, versículo 18, o grande apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, mesmo o apóstolo Paulo, esse homem cheio de fé, que injetou fé no coração de tanta gente, e até hoje ainda injeta fé nos nossos corações, com sua vida, com seu exemplo, com suas pregações, com suas 13 cartas, ele não tinha uma vida perfeita, ele teve uma vida de grandes dificuldades, mas ele sabia colocar tudo isso na balança. Você sabe colocar na balança o que você passa? Ele comparava, de um lado da balança ele colocava o que ele estava passando na sua vida que não era perfeito, do outro lado ele colocava o que Deus tinha para ele na eternidade. A balança, ou seja, a gente precisa ter a perspectiva correta das coisas na vida, irmãos, porque às vezes, por não crer em Deus do jeito que a Bíblia diz, nossa perspectiva está equivocada. Aí a gente quer uma vida aqui na terra que Deus nunca prometeu,
A gente quer viver coisas que Deus nunca disse que nós íamos viver, e quando não acontece, a gente já faz biquinho. Deus não fez. Mas peraí, foi isso que Ele te prometeu? Então, olha para as Escrituras. A promessa dele é: uma vez conosco, Ele nos ajudaria a passar os revés aqui, mas Ele nos prometeu, acima disso tudo, uma eternidade. E o peso de glória, Paulo chamava as coisas da eternidade de um peso de glória. O peso de glória, irmãos, quando pega as coisas dessa vida, que as coisas dessa vida viram pena. Por quê? Essa vida aqui é 70, 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Mas o que Deus promete para nós é uma eternidade com Ele. Dá para comparar? Não, a balança pesa mais do lado das coisas de Deus. Agora, por que tem tanta gente que se afasta do Evangelho? Porque põe a perspectiva da maneira incorreta, vê as coisas da maneira errada. Por que tem gente que se perde por tão pouco? Por que tem gente que joga as bênçãos de Deus fora por tão pouco? Porque a perspectiva está incorreta. Nosso foco tem que ser Jesus. Nosso foco tem que ser ouvir a voz dEle, obedecer a voz dEle e caminhar com Ele. Se for isso, passe o que passar, o céu nos aguarda. Glória a Deus. Aleluia. Qual o resultado de confiar em Deus, pastor Davi? Primeiro, é nunca estar só. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele disse assim: não te deixarei e nem te desampararei. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu fiquei 14 dias internado no leito do hospital quando eu quebrei a perna. Foi a única vez na minha vida que eu me senti totalmente sozinho. Minha mãe não estava lá, meus irmãos não estavam lá, meu pai já tinha falecido, nem minha esposa, que sempre esteve do meu lado, lá não estava, apesar que ela ia lá todo dia. Ela foi lá todo dia. O único dia que ela não entrou foi um dia que ela chegou 5 minutos atrasada e ela estava com... Era com o David? Era com o David e com a Daísa. E naquele horário não podia mais entrar a criança, então ela não pôde subir. Mas voltou os 3 para casa chorando. E eu fiquei chorando lá dentro do quarto. Humanamente eu nunca me senti sozinho, mas naqueles 14 dias eu me senti só. O que me ajudava naquele quarto de hospital? A presença de Deus. Quando meu coração se esvaziava, eu abria a Bíblia. E quando eu abria a Bíblia, eu encontrava Hebreus 13:5. Não te deixarei e nem te desampararei. 2 cirurgias, 14 dias internado, 1 ano de fisioterapia. Mas cada vez que a perna doía, quando eu estava fazendo a fisioterapia, eu lembrava: não te deixarei e nem te desampararei. Eu me lembrava do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu me renovava, Kleber. Então, quando você confia em Deus e você crê no Senhor, você entende: eu nunca estarei sozinho. Segundo lugar, é ter certeza de que Deus te trará socorro. Irmãos, todos nós temos versículos que impregnam o nosso coração e nunca saem. São verdades bíblicas que nos movem. Para mim o Salmo 46 é um dos principais textos que eu vivo e cito. Por quê? Lá está escrito que Deus é refúgio e que Deus é fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora que nós estamos angustiados. Olha, irmãos, tem muito sentimento ruim, mas para mim um dos piores que eu já experimentei na minha vida é a angústia. Porque a angústia é uma tristeza inexplicável. É uma coisa, você está no meio de uma festa de casamento, está todo mundo sorrindo e você está com o coração assim trancado. Sabe o que Deus disse para você? Ele é teu refúgio e Ele é tua fortaleza. Ele é teu socorro bem presente na hora que você está com o coração trancado, angustiado. Ninguém sabe como está a tua alma, Deus sabe. Ele vai lá e Ele traz paz ao seu coração. Essa é a convicção daquele que confia em Deus. Terceiro, é ter convicção que Ele fará por você coisas gloriosas. E eu digo gloriosas mesmo. Efésios 3:20 fala que é infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós o que? Pensamos. Ô irmãos, quem está falando não é o pastor Davi, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se você fizer uma análise da sua vida, eu tenho certeza que tem coisas que Deus fez na tua vida que nem você acreditava. Olha a verdade. Você pediu, mas você pediu com dúvida. Você pediu, mas até você não acreditava. Deus foi além daquilo que você pediu
e ele foi além daquilo que você pensava. E Deus traz para você uma palavra nesta noite. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele fez no passado, por que ele não pode fazer no presente? Se ele fez na sua vida lá atrás, por que ele não pode fazer hoje? Oh, querido, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez, sabe o que? Duas coisinhas básicas: céu e terra. Se ele fez céu e terra, irmão, o que ele não pode fazer na nossa vida? Agora a gente precisa confiar, né? E última palavra para nós fecharmos a meditação desta noite. Qual que é o resultado de crer no Senhor? É crer no seu cuidado, aqui e por mim, mas além disso, na vida eterna. Quero fechar com o versículo de Mateus capítulo 19, versículo de número 29. Mateus 19, versículo de número 29. Diz assim o texto bíblico, ó: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, esse contexto para nós não faz muito sentido, porque hoje a gente aceita Jesus e, pelo contrário, a gente não deixa pai e mãe, a gente continua evangelizando.